Pode parecer ser super assustador andar em Nova York, principalmente se você estiver indo pela primeira vez. Mas nesse vídeo a gente vai literalmente desenhar como funciona o sistema de ruas e avenidas e você vai ver que a cidade é super organizada e fácil de andar. Vamos lá? New York dreaming, city high, boroughs whisper, reach the sky. Bem, eu sou a Thaís Coutinho, fotógrafa aqui no Rio de Janeiro e eu sou apaixonada por viagens e por Nova York também. A primeira coisa que a gente tem que saber, e uma coisa que nós brasileiros não estamos muito acostumados, é com esse sentido de norte-sul, leste-oeste, tá? Então, o norte, sul, tá? Oeste e leste. Olhando para o norte, o leste vai sempre estar à sua direita, tá? E olhando para o norte, o oeste vai estar à sua esquerda. Isso aqui é o principal, gente. Norte-sul, leste-oeste, tá bom? Isso é o básico do básico que você precisa saber para começar a andar em Nova York. Beleza. E o sistema de ruas e avenidas de Nova York é um sistema de grid. O que é grid? Seria uma grade, tá bom? Então aqui na vertical, nós temos as avenidas, que vão de norte a sul. Cruzando as avenidas, cortando as avenidas, nós temos as ruas, que são as streets, tá bom? Então, ruas. Beleza? Então aqui nós temos as avenues, as avenidas que vão de 1 a 12. E as ruas, que são as streets, que cortam horizontalmente. Então, avenidas verticalmente e ruas horizontalmente. Então, nós temos 12 avenidas, começando do leste para o oeste. E a Broadway, que é uma avenida rebelde. Ela não segue essa linha vertical certinha. Ela começa lá em cima e ela cruza diagonalmente a cidade. E ela não tem número, ela é simplesmente a Broadway. Bem, ainda falando sobre as avenidas, então aqui, beirando o lado leste do Central Park, fica a 5ª Avenida, tá? Então a gente tem aqui a 1ª, 2ª, 3ª, e aí tem a Lexington, tem a 4ª Avenida que é a Park, e depois vem a Madison Avenue, e aí depois vem a 5ª Avenida, que fica aqui, beirando o lado leste do Central Park. Então aqui tá a 5ª Avenida. Da 5ª Avenida pra cá, já começa o lado oeste, tá bom? Então aqui a gente tem as ruas do leste e da 5ª Avenida para cá já começam as ruas do lado oeste. Então as ruas são numeradas uma a uma, tá? No sentido norte os números estão aumentando e no sentido sul os números estão diminuindo. Bem, outra coisa que você pode usar que vai te ajudar muito na orientação é sempre ver onde está o Central Park, tá? Então aqui está o Central Park. E muita coisa vai ser baseada nele. Acima do Central Park está o bairro do Harlem. Ok? Do final do Central Park até aqui, mais ou menos, nós temos Midtown, que é onde ficam as principais atrações, né? Times Square, Empire State Building, Rockefeller Center, muita coisa fica aqui em Midtown. Aqui do Central Park pra cá, que a gente já sabe que é o leste, a gente tem o Upper East Side. E do Central Park pra cá, a gente tem o Upper West Side, que são áreas mais residenciais. Apesar do Metropolitan Museum, do Guggenheim e do Museu de História Natural ficarem aqui. E aí aqui tudo abaixo de Midtown vai ser Downtown, tá bom? Que vai se dividir em vários outros bairrozinhos aqui, mas abaixo de Midtown nós temos Downtown. Então vocês lembram lá do norte, sul, leste, oeste? O que você vai ter que prestar muita atenção, principalmente quando estiver andando de metrô. Tudo que você quiser vir para cima, você vai vir no sentido uptown. E se você quiser vir aqui para baixo, você vai vir no sentido downtown. Então, basicamente é isso, ou você tá indo uptown ou você tá indo downtown. Então, você sabendo mais ou menos onde que fica cada coisa, tá? Os principais pontos turísticos, aqui embaixo também. Você sabe da onde você estiver, se você tem que ir para cima ou para baixo. Uptown or downtown. Então, em toda estação de metrô, vai ter o sentido uptown e vai ter o sentido downtown. E as ruas, elas cortam horizontalmente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, as ruas são bem mais estreitas do que as avenidas, tá? E a gente tem muito mais rua do que avenida também. Então, as ruas cortam aqui horizontalmente, tá? E geralmente as ruas só têm um sentido, ou elas vão para um lado ou para o outro. A não ser algumas ruas muito movimentadas que têm os dois sentidos, mas não são muitas, tá? Então, as ruas de número par vão para o lado leste.
as ruas de número ímpar vão para o lado oeste, ok? Vamos ver então como que a gente sabe ler alguns endereços. Por exemplo, da Macy's, 151 West, então já sei que fica no lado oeste, na rua 34, tá? 34th Street. ST é a abreviação de street, que é rua, tá bom? Com Broadway. Então, geralmente, o endereço vai estar o número da rua e com qual avenida que ela tá cruzando. O MoMA, né? O Museu de Arte Moderna. 11 West, 53rd Street. Então, é na rua 53, número 11 do lado oeste, tá? E aí, pode ter assim, ó, 5th and 6th Avenue. Então, ela fica entre a 5ª e a 6ª Avenida. Ou então, se o endereço for direto numa avenida, né? 620 6th Avenue. Então, eu sei que é na 6ª Avenida, número 620. E aí, pode ter entre quais ruas que isso aqui está. Aqui tá, ó, BTW Between a 18 e a 19. A rua 18 e 19. Tá? Então, é dessa maneira que você lê os endereços lá em Nova York. Então, se você estiver procurando uma loja ou até o seu próprio hotel, é assim que você vai se localizar. Só que aí acontece o seguinte, meu povo. A rua primeira, né? A primeira rua, a rua de número 1, ela não começa lá no sul da ilha. Na verdade, o que aconteceu? Manhattan nasceu aqui no sul da ilha, aqui bem nessa pontinha da ilha. E aqui, nessa área toda, as ruas têm nome. Então, Wall Street, né, Fulton Street, então várias ruas aqui na parte de baixo, no Financial District, que é essa parte lá da pontinha, né, onde ficam os prédios enormes, né, o distrito financeiro, as ruas têm nome. E aí, tem vários bairros aqui de baixo, tem uma rua muito importante que meio que divide aqui, que se chama Houston Street. A partir da Houston para cima, que vai começar a contar a rua 1. Só que mesmo assim, ainda não é a grade perfeita, porque aqui no Greenwich Village, no West Village, tem muitas ruas que ainda têm nomes. Então aqui fica meio que uma mistura de rua com número e rua com nome, tá? Então essa rua Houston, não é Houston que fala, é Houston mesmo. O que fica abaixo dela, né, tem o Sorro, que é South of Houston. Então, o bairro do Sorro fica aqui ao sul dessa rua principal. E acima dela fica o NoHo, que é o North of Houston. E aqui embaixo você tem o Sorro, você tem Tribeca, tem Chinatown, Little Italy e o Lower East Side. E aqui acima a gente tem o East Village, Greenwich Village e West Village, que são bairros também super famosos, né, que tem aquele Arco do Triunfo, que é o Washington Square Park, vale super a pena conhecer, então é muito legal. Então, só para vocês saberem que aqui nessa parte de downtown, a maioria, se for bem aqui no finzinho da ilha, as ruas têm nome, e aqui depois acima da Houston já começa com número, mas tem algumas que ainda tem nome, e aí depois começa a acertar lá na rua 14 para cima, que começa a ficar certinho esse sistema do grid. Bom, pessoal, então só para finalizar, mais uma curiosidade, né? Manhattan é uma ilha, então a gente tem dois rios, né? Aqui do lado oeste o Hudson River e do lado leste o East River. Então só para você saber também, né? Aqui no Hudson River tem vários piers que são lindos, tem restaurantes, são ótimos assim para passar um final da tarde, ver o pôr do sol. Então tem muita atividade nos piers também. Pode ser uma ótima opção de programa. Então, eu espero que você tenha compreendido como é que as ruas e avenidas são organizadas em Nova York. Mesmo que você já tenha ido lá, né, na próxima vez você já vai poder se orientar melhor. E hoje em dia, apesar de ter muitos aplicativos, né, o próprio Google Maps e outros de localização, que você só coloca o ponto de onde você tá, para onde você quer ir, já facilitam demais, né, a nossa vida, mas é sempre bom saber, né, para onde que você tá indo, para você saber a dinâmica da cidade. Então eu vou deixar aqui na descrição um link para você baixar um resumo de tudo isso que eu falei aqui, tá? Um PDF super bacana para você guardar e depois ler com mais calma, e vai ter um bônus que é curiosidade sobre a Broadway, né? Quando ela cruza determinadas avenidas e ruas, o que tem ali para você prestar atenção na sua próxima viagem. Então, vou deixar o link aqui na descrição, é só ir lá e pegar o seu PDF. Então, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e eu te vejo no próximo.